Fala galera, Nicolas aqui, e no primeiro vídeo do canal, que é esse aqui, eu pretendo comentar uma polêmica que tá rolando muito na internet, que é o divórcio entre o Whindersson Nunes, e a Luísa Sonza. O que eu acho disso eu vou colocar nesse vídeo, em relação às minhas crenças e etc e tal, não vou afirmar nada, até porque eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, e não existe nenhum fato completamente comprovado. Então, simplesmente vou dar o meu ponto de vista em relação à situação, baseado em informações que possa agregar em relacionamento de outras pessoas, que eu acho que é importante em cada relacionamento, beleza? E pra começar, eu sou um cara que sempre acompanhei o Whindersson Nunes. Acho que o período que eu praticamente não acompanhei foi esse último ano aí, que ele praticamente não postou nada, então nem tinha o que ver. Mas há muito tempo atrás, até antes de ele estourar e depois que ele estourou, eu acompanhei bastante, vi grande parte dos vídeos dele. Eu acho ele um cara super talentoso, eu não tenho o que falar. O cara é bom e é isso aí. Já a Luísa, pra ser bem sincero, a Luísa eu nunca acompanhei nada. Eu não curto muito o estilo dela, não é muito o meu estilo de música e tal. De repente numa festa até bacana, alguma outra música dela, mas não é o meu estilo, Nada contra nem nada. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é a respeito da conexão em relação aos dois. O que gera conexão num relacionamento? Qual é a situação que mais gera conexão? É a convivência, passar por dificuldades, por exemplo, desentendimentos, as brigas, elas fazem parte para te criar cada vez mais conexão com a pessoa e conhecê-la também. Os problemas, a rotina, viajar em casal, o trabalho também, de certa forma, cria conexão com as pessoas. O que eu percebia muito no relacionamento dos dois? Que grande parte das vezes que eles viajavam, eles estavam com pessoas junto ali. Eles não tinham, parece que aquele momento de casal, aquele momento que ficava só os dois e eles ficavam desfrutando um da companhia do outro. O fato deles também ficar muito tempo separado um do outro, é claro que ficar separado um do outro é bom, porque gera a saudade e a saudade faz muito bem pro relacionamento, isso é indiscutível. Só que muito tempo ficar nessa função de ficar longe um do outro e as duas pessoas muito focadas em trabalho, ela muito focada na carreira dela, é uma coisa que a longo prazo vai colocando o relacionamento. O problema não é fazer isso aí, é até bom fazer isso. Só que o problema é que isso vai fazendo com que as duas pessoas esqueçam do relacionamento. Então, tipo assim, se o relacionamento deveria estar no primeiro degrau, ele passa a estar no terceiro, no quinto, no oitavo e vai deixando de ser uma prioridade, entendeu? O que vai fortificar sempre o relacionamento é a conexão. E a conexão é obtida através dessas coisas que eu descrevi aqui. Problemas, convivência, situações que geram conflitos. E o relacionamento, o fato principal do relacionamento é que quando tu casa com uma pessoa, tu se une a ela, tudo que tu faz afeta a outra pessoa. Se o cara vai lá e faz o que não deveria fazer, vai afetar a mulher. E a mulher vai afetar o homem em alguma situação. Eu já vou dar exemplo a respeito disso. Entendeu? E esse é o primeiro ponto. Essa questão da conexão do casal. Agora que a gente já sabe que a conexão é um dos pilares principais para que o relacionamento não acabe, agora vamos pro segundo ponto, que esse eu acho que foi um dos fatores que comprometeu o relacionamento dos dois. Por exemplo, quando tu entra num relacionamento, é comum, pelo menos em todos os que eu já vi, baseando em pessoas que eu conheço, pessoas que eu já vi, até em famosos também, comigo também, é comum os dois mudarem um pouco a postura por estarem dentro de um relacionamento. As pessoas, os dois, o casal, eles acabam sendo um pouco mais conservadores. O que eles faziam quando eles eram solteiros, eles passam a não fazer, pelo menos da mesma forma. É claro que tu entra num relacionamento, tu tem que continuar fazendo as mesmas coisas, isso é óbvio, mas tem coisas que não é congruente com o casal. Se, por exemplo, assim, tu era um cara que vivia na balada sendo solteiro, tu não vai viver na balada sendo casado, É meio óbvio. Só que o que é fato no relacionamento dos dois, a Luísa, ela passou por uma transformação absurda. Ela era uma guria que bem, mais com a postura, entre aspas, mais conservadora, onde ela era mais ali, cantava música no violão, ali fazia cover de música mais romântica e tal, mas o gênero completamente diferente do que ela faz, do que ela canta hoje, E ela tinha uma postura, e a partir do casamento, ou até um pouco antes, não sei exatamente, ela foi mudando completamente isso. E ela começou a adotar posturas
que eram opostas a uma pessoa que estava num relacionamento. E esse é um dos pilares que é principal. Como que ela, estando solteira, tinha ali uma postura, e num casamento, que é muito mais do que só um namoro, ela acaba tendo posturas de uma pessoa que parece que está solteira, mas está num relacionamento. Por isso que a internet odiava as atitudes dela, vivia mandando mensagem para ele em tudo que era lugar, etc e tal. De certa forma, avisava ele, porque isso, no meu ponto de vista, não é um comportamento legal de se ter em um relacionamento. Porque o que acontecia? As pessoas falavam tanta abobrinha na internet, que é óbvio que aquilo impactava o Whindersson Nunes. Ele até ficou com depressão. Não sei se foi por causa disso, mas com certeza isso contribuiu. É óbvio que ela pode conquistar e ter os objetivos dela e querer ter a carreira dela. O que eu acho que foi o errado é a postura dela, a forma com que ela foi construindo isso. Existe um objetivo e existem diversos caminhos. Por exemplo, tu sabe que tem um mercado lá e tem várias ruas para te percorrer até chegar no mercado. Tu escolhe a rua que tu quer ir. A mais perto, a mais longe, a mais com buraco, a com menos buraco, a de areia ou a de asfalto, entendeu? Então ela teve caminhos para chegar até lá. Só que ela escolheu o caminho onde atacava o marido dela. E eu acho que essa questão foi um baita de um desrespeito, entendeu? Porque ela podia ter mudado, ela podia ter parado e refletido nas ações dela para saber se estava fazendo bem ao Whindersson. E obviamente o Whindersson teve uma postura que eu não achei bacana, porque ele ficava xingando os próprios inscritos dele, as pessoas que estavam preocupadas com ele ficava xingando e falando coisas que não foi legal, né? Sendo que a pessoa estava avisando. É claro que, de repente, às vezes fazia de uma maneira que não era legal, ele também se irritava, tem todos os fatores, né? Tem N fatores que comportam essa situação, não vou entrar em detalhe aqui. Mas, de certa forma, a audiência dele quis alertar ele a respeito de certas coisas. E eu acredito que ele não parou para refletir a respeito disso. Às vezes, tantas pessoas dizendo a mesma coisa, tem alguma coisa por trás que deve ser, né, observada de forma mais atenta, né? Isso é fato. E ele parece não ter dado muita bola em relação a isso. Então essa mudança absurda dela, esse comportamento que parece que não estava ligando para as pessoas estarem massacrando as atitudes dela em relação ao relacionamento dela, eu acho que isso foi um desrespeito em relação a ele. É óbvio que ela tem que ter a liberdade dela, ela tem que construir a carreira dela, só que existem formas para isso. E parece que ela foi pro caminho mais fácil, onde ela só tinha que mostrar a bunda, entendeu? O que ela mais faz é mostrar a bunda. Por isso que muitas pessoas às vezes achavam que ela estava tendo comportamento de, sei lá, tá traindo ele. Porque ela tinha uma postura onde ela não estava num relacionamento, entendeu? E é a partir daqui que eu vou dar um exemplo de outro famoso e outra famosa que estão no relacionamento. Tem mais a ver com essa postura que eu tô querendo dar exemplo para vocês. Júlio Cocielo e Tatá. Eu também já acompanhava o Júlio, na época do canal Canalha dele, até o momento que ele estourou e tal. Passou desde o momento ali que eles começaram a se relacionar, os dois, né? Eu não acompanhei tanto. Mas eu fiz uma pesquisa, né? E vi alguns vídeos para poder estar comentando aqui, para ter embasamento, né? O que eu observei? A Tatá, ela teve esse comportamento que eu comentei em relação a se tornar um pouco mais conservadora. Parece que ela teve uma postura onde ela percebeu que ela estava num relacionamento, que aquele relacionamento tinha um futuro, e ela se focou mais nele, tendo comportamentos mais de casal. Então ela fez coisas mais de casal. Ela investiu mais na relação dela, ela mudou uma postura, ela mudou completamente a postura dela para uma mulher que está num relacionamento sério. E aí que tem um ponto que eu acho que se a pessoa observar, né, vai ver que faz muito sentido, que é a questão dela querer ter um filho, entende? Os dois, desde o início, sempre conversaram a respeito de ter um filho, etc e tal, não falaram data nem nada, mas queriam ter um filho. E esse pensamento, ele era conjunto. E no caso do Whindersson e da Luísa, era completamente oposto. Um queria ter filho e o outro não. Se tu for parar para analisar, parece, né, que ela, desde o início, não queria realmente, de repente, estar num relacionamento e que ela soubesse que aquele relacionamento é para sempre. Porque ela já não queria ter filho. Ela não demonstrava esse querer da mesma forma que ele e da mesma forma que a Tatá e que o Júlio. E é óbvio que eu não tô dizendo, não, agora casou, precisa ter o filho amanhã. Não, nada disso. É questão da postura. O que eu tô interpretando aqui é a postura dela. E isso serve muito para analisar em relação a ter um relacionamento. Tu não pode namorar com uma mina que tem posturas e comportamentos que são duvidosos para se ter um relacionamento. Então tu tem que pensar muito bem isso.
É por isso que eu acho importante tu conhecer a pessoa antes de casar também, né? Mas aí entra num outro assunto que não vem ao caso nesse vídeo. Então, esse casal é um exemplo forte do que eu tô querendo dizer em relação à postura da pessoa quando entra num relacionamento. E com essa postura dela, não tinha como as pessoas falarem mal e julgarem o Whindersson Nunes, entendeu? Não tinha como. E o que eu acho assim, ó, que é o fim, né? Como que ela não parou pra pensar e rever as atitudes dela em relação a tudo que estava acontecendo? Isso daí pra mim não é respeito num relacionamento. Outro ponto que eu acho complicado, a postura do Whindersson Nunes em relação às próprias pessoas que seguem ele, que gostam dele. As pessoas falavam algo atacando ali as atitudes da Luísa e ele menosprezava os fãs. E ficava falando umas coisas nada a ver. Uma vez ele falou num comentário lá, uma parada tipo assim: ah, tu nunca vai ter uma mina gostosa dessa porque tu tem esse pensamento aí. Que, vai lá no banheiro lá, se tu achou ela gostosa, vai lá no banheiro lá e dá um jeito nisso. Isso é coisa de falar nas redes sociais para uma pessoa que ele deveria se atentar muito a esses tipos de coisas que a audiência dele tá falando para ele, entendeu? Porque, por exemplo, quando tem muita gente tendo opiniões parecidas em relação a algo e estão vendo aquilo de fora, é uma situação onde tu tem que se atentar, né? Tu tem que se... Bom, peraí, eu vou sentar aqui e refletir a respeito das minhas ações e conversar. Essa questão aí do empoderamento feminino, pra mim, as mulheres, elas têm que querer as coisas delas, querer buscar cada vez evoluir mais e buscar a independência. Eu sou completamente a favor dessa questão aí, entendeu? Eu acho que os dois têm que ter as particularidades de cada um, ter o seu trabalho, ter isso, aquilo. Só que quando estão em um relacionamento, essas duas pessoas, elas têm que se conectar essas duas ações. Tudo que tu faz em um relacionamento reflete na outra pessoa. Vou dar um exemplo. Digamos que tem um casal lá e as duas pessoas ganham R$1.000. Cada um ganha R$1.000. E aí eles estão numa época meio ruim da vida e tal. Tipo, praticamente vai tudo pra conta e sobra, sei lá, R$100 pra cada um. Pra gastar com o que cada um quiser. Eles estipularam isso. Beleza. Aí vai lá o cara ou a mulher, indiferente de quem seja, qualquer um tá suscetível a acontecer isso, vai lá e gasta R$300 a mais do que ganha. No próximo mês, a outra pessoa vai ter que dar os R$100 que era só para ela, para que pague as contas, já que a outra pessoa gastou a mais. Isso foi um pensamento, uma ação individual no relacionamento que é unido. Os dois sabem que existe aquela receita ali para as contas dos dois, aí ele vai lá, a pessoa irresponsável vai lá e gasta. Vai impactar na outra pessoa no relacionamento. Isso é só um exemplo bobo, né? Mas o que eu tô querendo que tu entenda é que qualquer ação tua vai ter um impacto na outra pessoa também. Tanto positivo quanto negativo. E ela estava tendo atitudes com impactos muito negativos para ele. E ela não parou para refletir nisso, que a postura dela estava tendo isso. O relacionamento deles já não ia para frente por causa dessa falta de respeito. Entre outras coisas, né? Esse era um fato que eu acho que até ele podia começar a perceber, estando no relacionamento e percebendo o que as pessoas estavam falando para ele. Então eu acho que a maior lição disso tudo é os dois se conectarem e ver o que é bom pro relacionamento e o que é bom pra carreira de cada um. Eu não sou a favor, né, de a pessoa abrir mão de repente em um emprego muito foda em outro país, etc. Eu acho que se a pessoa tem oportunidades, ela tem que agarrar. Só que o que muda é a postura e a forma com que ela vai fazer isso. Tu pode obter os mesmos resultados de formas diferentes. E de posturas diferentes também. E não adianta tu pegar e se focar agora, quero fama, quero ter a carreira dos sonhos, e vai lá e faz tudo em prol disso e esquece os próprios valores. E esquece as próprias pessoas ao teu redor, entendeu? Então a questão é o seguinte, tu tem que encontrar o equilíbrio e a harmonia para fazer tudo junto, entendeu? E esse negócio de empoderamento aí, não sei o quê, parece que é só uma justificativa bosta pra sempre mostrar, não, a mulher tem que fazer o que ela quiser da forma que ela quiser e etc e tal, e acabou. E aí, tipo, foda-se o resto. E não é bem assim. Tem que ter o equilíbrio nas coisas, entendeu? Para um relacionamento dar certo, de verdade, e que ele seja próspero, a gente tem que pensar na outra pessoa também. E tem que conversar. E tem que ver se aquilo vai fazer bem pros dois. Senão tu tem que escolher. Ou tu vai querer um relacionamento ou tu não vai querer. Mas aí tu também tem que falar pra outra pessoa. Entende? Porque daí tu tá iludindo ela. Mas eu acho que eu tô desfocando um pouco do assunto. O que eu gostaria de passar aqui é essa ideia. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que as coisas que eu falei podem agregar na vida de outras pessoas. E um assunto que eu entrei muito em alta nesse vídeo foi o fato de tu saber se posicionar e saber expor as tuas ideias
e as tuas atitudes de uma forma legal, né? Que não foi o caso que a Luísa conseguiu fazer, né? Porque todo mundo praticamente odeia ela, né? Por causa disso. E eu preparei um PDF gratuito, né? Que eu posso mostrar uma forma de tu conversar com as pessoas e uma forma de tu conversar com as mulheres mais atrativa e mais interessante. E ali eu vou te mostrar um caminho bacana para te iniciar uma conversa, manter uma conversa, não ter mais problemas em relação àquele silêncio constrangedor. Tu pode se tornar um cara mais divertido também, com as dicas que eu dou nesse PDF. E o meu recado é esse aí. Se tu curtiu o vídeo, se tu acha que eu agreguei alguma coisa na tua vida, deixa o like no vídeo aí que tu vai me ajudar, se inscreve no canal e com certeza tu vai gostar dos próximos conteúdos que eu tenho para trazer aqui. E é isso então, abraço e até o próximo vídeo. E não esquece de baixar o PDF gratuito. Pode crer?